A sobrecarga emocional é um estado que merece bastante atenção, cuidado e que não deve ser subestimada e nem naturalizada. Atitudes como negligenciar as próprias necessidades e não assumir limites podem ocasionar intensos desgastes emocionais. A jovem mulher estava tão sobrecarregada emocionalmente que uma pequena situação de estresse lhe fez desabar, sem forças para reagir. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes. Se você gosta de histórias incríveis e emocionantes, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu gostei. Apesar da alta tecnologia no metrô de Barcelona, durante os horários de pico, é comum que haja superlotação e situações estressantes que podem causar todo tipo de desentendimento. Laura Guzmão tinha que passar por essa rotina, quase todas as manhãs e à noite, depois que ela e sua mãe se mudaram para um bairro afastado do centro, visto que agora ela precisava pegar o metrô para chegar na faculdade onde estudava. A jovem sempre pegava o metrô na primeira estação e se sentava no assento indicado em seu bilhete, mas naquele dia um dos passageiros lhe pediu para trocar de lugar com ele. Laura não tinha qualquer motivo para não atender aquele pedido, assim ela acabou sentando-se em um assento diferente daquele que constava em seu bilhete. A jovem gostava de ler durante a viagem, então como sempre fazia retirou um livro da mochila e começou a ler. Laura fazia aquele trajeto quase todos os dias e já estava acostumada com aquela agitação de passageiros nervosos, em sua maioria de funcionários de escritórios ansiosos por mais um dia produtivo de trabalho. A jovem evitava a todo custo chamar a atenção desnecessária para si, e ficava praticamente ilesa de participação em qualquer evento rotineiro durante aquelas viagens de metrô. De fato, Laura sempre foi uma pessoa modesta e pacífica por natureza. A cada estação rumo ao centro da cidade, o trem do metrô recebia cada vez mais passageiros. Naquele dia, além dos passageiros habituais, havia um fiscal, funcionário da empresa gestora do metrô. Ele estava devidamente uniformizado e com um crachá perfeitamente visível no bolso de sua jaqueta. O senhor Rafael Mendoza já trabalhava na empresa de transporte da cidade há mais de 20 anos e era visto como direto e de poucas emoções. Rafael, assim que entrou naquele vagão, foi logo pedindo a atenção de todos, solicitando que deixassem seus bilhetes à mostra. Ele estava com um mau humor terrível, que estava evidente em sua voz e seus gestos. Os passageiros começaram a retirar seus bilhetes amassados do fundo de seus bolsos e bolsas. Laura permaneceu tranquila, pois ela tinha comprado seu bilhete diretamente no guichê da empresa. O único problema era que ela estava sentada no banco errado, pois já na primeira estação ela trocou de lugar com um senhor idoso que queria sentar-se do lado da janela. Acontece que há muito tempo aquele velho homem vinha sofrendo com a falta de ar, e a corrente de ar que saía do ar-condicionado acima da janela aliviava a sua condição. Laura concordou em trocar de lugar com ele sem hesitar. Ela respeitava muito os mais velhos e assim não deixaria de atender o pedido daquele homem idoso. O fiscal Rafael aproximou-se dela e exigiu ver seu bilhete. Era a primeira vez que ele trabalhava naquela rota, apesar de estar na empresa há muitos anos, assim ele não conhecia nenhum dos passageiros regulares. Laura imediatamente obedeceu à solicitação do fiscal, e sorrindo timidamente entregou seu bilhete. Rafael constatou que o número do bilhete não era o mesmo número do assento onde Laura estava sentada. O fiscal acentuou ainda mais a expressão de poucos amigos, estampada em seu rosto, e então rispidamente perguntou para a jovem o porquê de ela não estar sentada no assento correto. Falou que ela desrespeitou as regras, e ironicamente perguntou se a jovem também se sentava no lugar de outras pessoas quando ia ao teatro. Laura, não acreditando na atitude daquele homem, pediu desculpas e falando baixinho relatou que não havia tomado o lugar de ninguém. A jovem tímida estava totalmente envergonhada, e seus olhos se encheram de lágrimas. Laura estava com sérios problemas pessoais, e aquela situação foi o estopim para que seus sentimentos fossem expostos em uma crise de choro reprimido. Porém Rafael parecia estar em um ataque de fúria, pois continuou a atacar a inocente mulher. Ele afirmou que a jovem parecia gentil, mas isso não era desculpas, já que ela não se importava com as normas, e sentando-se onde quisesse estava trazendo o caos para o sistema de transporte público. Laura tentou se explicar para o senhor Rafael, mas ele afirmou que não queria ouvir mais desculpas, aproveitando-se de sua autoridade naquela situação. Porém naquele instante o homem idoso que havia pedido para Laura trocar de lugar, olhou para ela com pena e suspirando tristemente se levantou. Ele estava indignado com a atitude do fiscal, que fez a jovem chorar com aquelas desproporcionais acusações. O velho dirigiu-se ao fiscal dizendo: Senhor, por favor, não fique bravo, eu pedi a essa jovem encantadora para trocar de lugar comigo, se alguém é culpado sou eu. Rafael olhou para o estranho com surpresa, e pareceu ficar envergonhado por um momento. Sua teoria sobre os encrenqueiros estava claramente sendo destruída, e ele não queria lidar com dois passageiros ao mesmo tempo, mas não podia desistir sem lutar. Então ele disse que os dois deveriam se envergonhar por desrespeitar esta simples regra, e que aquilo não era a educação que se esperava de uma universitária, e de um homem vivido como o velho senhor.
O idoso tentou rebater aqueles argumentos, mas foi anunciado a parada da próxima estação pelos alto-falantes do trem. Era a estação na qual Laura descia. Assim ela levantou-se de seu assento, e sentindo-se envergonhada sob os olhos do fiscal, puxou sua bengala que ela havia escondido debaixo do banco, e então mancando em sua perna esquerda, lentamente caminhou até a porta de saída. Desnecessário dizer que todos os demais passageiros que presenciaram aquela cena se sentiram muito desconfortáveis. O mais chateado foi o homem idoso que não tinha visto que Laura tinha um problema físico, pois quando lhe pediu que trocasse de lugar e ela aceitou, ele foi ao banheiro e ao retornar, a jovem já havia liberado o assento. O caso era que a jovem tinha vergonha de sua atual condição, e assim evitava chamar a atenção para si mesma no trem. O fiscal Rafael, acompanhando a jovem, lhe pediu desculpas, afirmando que era a primeira vez que fazia aquela rota, mas Laura apenas acenou com a mão em resposta. Ela estava acostumada a que as pessoas tivessem compaixão por sua situação, mas Laura nunca tentou usar sua condição para aproveitar-se de alguma forma, e assim que o trem parou, ela saiu cautelosamente apoiando-se em sua bengala, e caminhou em direção à faculdade. O homem idoso sentado no assento de Laura, a observou até perdê-la de vista, e pensou que poderia ter feito mais por ela, já que ela não tinha como saber que seu nome era Alonso Garcia, e que ele era um empresário de sucesso, que possuía uma rede de lojas de produtos eletrônicos, localizadas em todo o estado. Ele estava impressionado com a atitude de Laura, que lhe cedeu o assento na janela, e que não lhe atribuiu toda a culpa, quando foi severamente repreendida por aquele fiscal mal-educado. Mesmo sem saber quem era aquela jovem, o senhor Alonso decidiu retribuí-la. Primeiro ele fez perguntas sobre a estudante na faculdade que ficava próximo àquela estação, e descrevendo em detalhes a aparência da jovem, e sua característica marcante de estar mancando e usando uma bengala, descobriu que o seu nome era Laura. Era óbvio que diante a fortuna do senhor Alonso Garcia, ele poderia facilmente viajar pela cidade em um carro com ar-condicionado, mas o empresário idoso era antiquado, e ainda recorria aos serviços de transporte público de vez em quando, para não esquecer seu passado. Alonso descobriu que há um ano, Laura havia sido atropelada na calçada por um criminoso que fugia da polícia. Embora o motorista tenha sido imediatamente preso, a jovem foi parar no hospital com fraturas múltiplas em ambas as pernas. Foi esse incidente que deixou Laura mancando. O senhor Alonso era pessoa conhecida na cidade, então ele, conversando com o reitor da faculdade, soube que para a jovem se restabelecer completamente, ela teria que fazer uma cirurgia em uma das clínicas especializadas em Madrid. Alonso, surpreso, questionou por que a cirurgia ainda não tinha sido realizada, já que o acidente ocorreu há mais de um ano. O reitor tristemente explicou que aquela cirurgia era muito cara, e que o processo de indenização que Laura moveu contra o criminoso e contra o Estado ainda estava em fase inicial. Falou que a jovem morava com a sua mãe, e que infelizmente elas não tinham condições de pagar pela cirurgia e tratamento. Ao ouvir aquela triste história, o senhor Alonso pensou por um momento, e depois decidiu ajudar Laura. O empresário tinha um negócio de sucesso, e muito dinheiro nos bancos do país, mas Alonso não gostava de se destacar, e ostentar sua condição financeira. O homem ainda mantinha na lembrança os tempos em que estava apenas começando seu negócio, e tinha que vender seus produtos de porta em porta, para enfim poder realizar seus sonhos. O mais interessante era que ter alcançado o sucesso financeiro não alterou em nada a personalidade do senhor Alonso Garcia, que permaneceu uma pessoa gentil e compassiva. Tendo decidido ajudar Laura, o empresário usou todas as suas conexões para encontrar os contatos da melhor clínica especializada em lesões ortopédicas. A saúde da jovem era muito mais importante do que o número de zeros no extrato de sua conta bancária. Parte do raciocínio por trás da decisão do empresário foi o fato de que era um viúvo solitário que perdeu sua família durante o parto de sua primeira filha, há cerca de 15 anos. Apesar dos anos que se passaram daquele acontecimento trágico, o senhor Alonso não conseguiu deixar mais ninguém entrar em sua vida. Sua única companhia nestes últimos anos era um cão bulldog que se chamava Fox, com o qual o empresário passeava todas as noites no parque. Mas ao ver a jovem no metrô naquele dia, o senhor Alonso experimentou algum tipo de sentimento paternal em relação a ela. Afinal, se sua filha não tivesse morrido, ela seria somente um pouco mais jovem que Laura. Alonso levou cerca de uma semana para encontrar a melhor clínica da capital, que pudesse fazer a cirurgia e o tratamento necessário para a recuperação de Laura. Com tudo pronto, o senhor Alonso vestiu o seu melhor terno e foi fazer uma visita para a jovem. Ao atender a porta, Laura ficou surpresa ao ver o velho senhor que ela havia conhecido, no dia mais estressante que ela havia passado no metrô. O homem se apresentou dizendo que se chamava Alonso Garcia, e falou que havia lhe trazido um pequeno presente pelo incômodo que ela havia passado naquele dia. Então ele entregou para a jovem uma pasta contendo todos os documentos para sua internação e cirurgia, além de passagem aérea para Madrid, e uma conta com o valor para pagamento da cirurgia na melhor clínica da capital.
Olhando os documentos, Laura quase desmaiou, e sua mãe não conseguiu conter as lágrimas quando viu o que estava acontecendo. A senhora, tremendo de felicidade, ofereceu um chá ao Sr. Alonso, mas ele recusou educadamente, pois mal conseguia se controlar, com medo de cair em lágrimas a qualquer momento, então virou-se e foi embora. O homem sabia que tinha feito a coisa certa, ele acreditava que sua filha e esposa o estavam observando do céu, e com certeza teriam aprovado sua atitude. 3 meses se passaram, e um dia passeando com seu cachorro no parque, o empresário viu Laura andando de mãos dadas com um jovem, que era claramente seu namorado. Tendo visto o Sr. Alonso, a jovem rapidamente se aproximou, e lhe deu um forte abraço de agradecimento. O elo que foi gerado entre a jovem e o empresário, fez o velho homem chorar ao ver o quanto a cirurgia foi bem sucedida. Laura estava totalmente restabelecida física e mentalmente, ela sussurrou para o velho senhor, dizendo que ele era o seu anjo, por lhe ter ajudado a voltar à sua vida normal, e como se estivesse confirmando as palavras da jovem, Fox latiu para seu dono, e em seguida caminhou indicando que queria continuar o passeio. Então o Sr. Alonso se despediu e seguiu seu cachorro. Naquele momento o jovem casal ficou observando calmamente o idoso cujo coração bondoso mudou suas vidas para sempre. Se gostou dessa história, compartilhe com seus familiares e amigos, não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Obrigado e até a próxima história.